olha só, precisamos falar muito sobre este jogo, que foi, por certo, o mais interessante no futebol brasileiro em 2022. Fluminense 5, Atlético Mineiro 3. E precisamos falar, sobretudo, do Fernando Diniz. É isso mesmo. É isso mesmo. Importa muito que a gente aborde o tema neste momento, fale desse jogo. Porque não foi um jogo qualquer. Em vários sentidos, não foi um jogo qualquer. E também, não somente pelo jogo, mas também pelo próprio técnico Fernando Diniz. Por certo que também teve o jogo. Também teve um outro adversário na partida, que foi o Galo. E eu não vou falar muito do Galo neste vídeo, porque, embora a grande, gigantesca torcida do Galo mereça muito o meu apoio, né? O meu carinho, isso existe mesmo, até para dar muita força no meu canal, eu falo bastante do Galo, trato bastante do Galo, trato pouco, contudo, do Fluminense, eu trato muito pouco. E também porque, goste eu ou não, isso aqui também é uma questão de demanda. E a torcida do Flu não tem apoiado muito o meu trabalho. Não tem apoiado. Teve vídeo no meu canal de 500 visualizações, né? Isso aqui também é um trabalho de demanda. Contudo, o Flu merece que a gente paute, porque esse canal tem uma pegada jornalística. E eu preciso também pautar o Fluminense. Quando o Fluminense merece, independente de ter ou não visualização, né? Então, eu preciso falar do Fluminense, vou falar rapidamente do Galo, embora o Galo não seja prioridade neste caso específico. Até porque, para mim, a análise é a mesma de outros momentos. O Galo apresentou problemas dentro de campo contra o Fluminense, porque esses problemas também são potencializados pela ausência de qualidade no banco de reservas. A qualidade entregue para o Cuca no seu banco de reservas na temporada passada não é entregue para o Mohamed nessa temporada do Galo. Isso, evidentemente, é culpa dos seus dirigentes que mudaram completamente a política de contratação e tudo mais. Aliás, eu fiz um vídeo para o Galo falando de 10 dicas de como o Galo poderia. E também não teve muita visualização. Claro, vídeo longo, mas não tinha como não ser longo, porque eu abordava questões muito profundas do Galo. 1000 visualizações. Não está muito de acordo com esse apoio que a torcida do Galo costuma dar aqui no meu canal. Né? Então, na partida de ontem, nós vimos novamente, que esse banco de reservas não ajuda. Mas não é somente o banco de reservas, com a sua baixa qualidade, que explica a derrota de ontem, não. Ok? Não é. Tem, sobretudo, um adversário que jogou muita bola. E teve também inúmeros erros que a própria equipe do Galo cometeu dentro de campo, que também pode ser colocado assim na conta do próprio Mohamed. Claro que pode. Claro que podemos e devemos fazê-lo. A equipe apresentou, por exemplo, muita dificuldade nas transições para o campo de defesa. Recomposição defensiva muito ruim mesmo. Muito frágil, né? Jogadores como o Rubens ali com dificuldade enorme. É um garoto muito bom, ainda muito promissor, mas com dificuldade enorme. Para jogar, né? A gente viu de novo o Sacha jogando praticamente ali como jogador de lado de campo, e na prática nem é lado de campo, ele acaba virando quase que um segundo atacante. Então o Galo na prática mudou, gente, a sua forma de jogar. Por quê? Porque você não tem os dois ponteiros. O Ademir tampouco é esse ponteiro. O Ademir é um jogador para ser reserva do Galo. Ele não consegue aproveitar oportunidades que está recebendo. E vai virar reserva. E se não tomar cuidado, com outros jogadores se recuperarem, ele vai ser o reserva do reserva. Parabéns, Ademir. Né? Não está conseguindo aproveitar a oportunidade e se mostrando um jogador, no máximo, útil para o Galo. E nada mais que isso. Né? O Keno voltou, ainda não tinha condições de jogo ontem, mas ele vai ter condições plenas futuramente. Isso pode ajudar o Galo. Mas o Galo não tem Zarate, não tem o Vargas, não tem, né? Enfim, não tem o Arana. Fazem muita falta, gente. Muito mesmo. Né? O Keno, não tinha o Keno também. E acho que isso pode perfeitamente melhorar a partir do momento em que a equipe do Galo tiver ali tiver toda, né, todos os jogadores à disposição. Nesse momento não é o que acontece. Ok? Então é muito importante que o torcedor tenha um pouco de calma sobre esse processo, apesar de que eu sei que o torcedor não costuma ter, né? Isso é em parte também por causa da viuvez, né, que alguns dirigentes, analistas, inclusive analistas e jornalistas ligados ao Galo, têm praticado em relação ao Cuca, aquela coisa, né? Homem velho, de 40 anos, 50 anos, né? De 35 anos, casado, mas que, inclusive, pelas suas ações, né, pode até gerar um certo ciúme na esposa do Cuca, porque a paixão aí pelo Cuca tá grande demais. Então, enfim, o Galo errou ontem, também dentro de campo não foi bem, sobretudo na marcação. Muita falha na marcação. Uma equipe, de certa forma, espaçada, uma equipe que tentava fazer gol, mas sem dificuldade para recompor. Uma dificuldade enorme, por exemplo, para saber se recolocar no campo de defesa. Né? Isso, para mim, vai melhorar. Mas, dito tudo isso, faremos agora do Fluminense, que precisamos pautar o Fluminense.
Precisamos falar do Fluminense por quê? Porque quando o Fluminense vai mal, todo mundo fala do Fluminense. Todos se aproveitam para falar mal da equipe, que a equipe o dirigente não vale nada, que os jogadores não valem nada, que o técnico não vale nada, em vários aspectos. Essas críticas não estão necessariamente erradas. Os dirigentes do Fluminense, por exemplo, negociaram por 9 milhões de euros o melhor jogador em campo ontem, um jogador que valeria, por exemplo, 30 milhões fácil, no mínimo, né? O Luiz Henrique. Erraram muito, estão errando muito, sabemos disso. Mas o ponto não é esse. Quando essas críticas acontecem, elas são justas, mas aí aquele que não curte muito o Fluminense aproveita para, né? Os jogadores também falam mal quando a equipe não vai bem, do técnico também. Claro, o técnico era outro, é o Abel não é técnico para o Fluminense, demoraram para acordar, para entender. Falaram mal do Diniz quando ele chegou, e aí os resultados não foram tão interessantes no início, ok? Agora, precisamos falar, neste momento, elogiar o Fluminense pelo que o Fluminense fez em campo ontem. Mas não somente pelo jogo de ontem. Agora, aqueles que criticam o Diniz, e precisamos falar muito do Fernando Diniz, aqueles que eu critico, né, bastante, inclusive, usam 4 pontos, geralmente um ou outro aí, ou às vezes até os 4 pontos, para criticar o técnico do Fluminense. Né? E aí vamos apontar aqui quais são essas questões e vamos tentar entender. Fica comigo até o final para amarrar tudo aí até o final. Primeiro ponto. Quando o Diniz chega numa equipe, ele sempre apresenta esse resultado, gerando grande expectativa no torcedor. É verdade. Sempre foi assim. Então, dessa forma, o que ele está fazendo no Fluminense não é nada diferente do que ele já fez em outros momentos. É uma crítica que está sendo usada neste momento para criticar o trabalho do Diniz. Mesmo neste momento de elogio, mesmo depois da vitória espetacular contra o Galo, teve muito disso nas redes sociais. Quando ele chega na equipe, ele sempre apresenta bons resultados. Curiosamente, bem no começo, ali foi bastante controversa essa história de bons resultados nesses primeiros jogos dele. Mas, enfim, ele ainda está no início. E nesse início está apresentando algo interessante, ele sempre apresenta isso. É o que todo mundo está falando, é o que todo mundo fala, e, de certa forma, não é errado. Ok? Ok. Segundo ponto. As equipes do Diniz têm dificuldade para jogar diante de equipes que se fecham muito no seu campo de defesa e geram um bloqueio defensivo, colocam um caminhão à frente da área. As equipes do Diniz não conseguem furar esse bloqueio porque não apresentam variações ofensivas decentes para isso e não apresentam, de quando em quando, também variações dentro das variações, justamente para quebrar a perspectiva do zagueiro que já estão acostumados com aquelas variações, né? Isso não é feito em campo, porque, em geral, isso também não é feito nos treinamentos. Isso não é necessariamente uma mentira, gente. Não é. Ao longo da carreira dele, isso também aconteceu. Eu diria que, tirando aí, por exemplo, o Grêmio Osasco, o Audax, né? O Audax, depois o Grêmio Osasco e tal. Isso sempre aconteceu mesmo. Ele, naquele clube pequeno aqui da Grande São Paulo, realmente foi um técnico diferenciado em vários sentidos, né? Mas aí no Fluminense já começa a ter algum tipo de problema, né? Então, essa questão, por exemplo, de como trabalhar contra adversários fechados. O que podemos falar sobre isso, na verdade? A amostra sobre isso ela é muito tímida, muito reduzida, porque, em parte, por quê? Porque ele chegou recentemente, teve poucos grandes testes nesse sentido, e também porque a mentalidade do jogador que estava no Fluminense, treinados pelo Abel, eram mentalidades, né? Voltada para questões mais defensivas. O jogador precisa mudar o chip. A gente tem visto alguns jogos que o Fluminense às vezes tem que ser atrapalhado, inclusive, porque a gente percebe que o jogador está mudando o chip. Opa, eu não sou mais treinado pelo Abel. Opa, eu não sou mais necessariamente um defensor. Opa, eu sou um zagueiro construtor. Opa, eu sou também um volante que constrói jogo, não somente que defende. Opa, meu nome é Luiz Henrique, pô, eu tenho que defender também, né? Muito, né? Enfim, né? Os volantes do Fluminense que têm uma capacidade muito grande de construir jogo, precisavam defender, enfim. Então, os jogadores estão mudando essa mentalidade agora. Mas pequenos sinais, eu diria para vocês, muito tímidos, aparecem no horizonte de que a equipe do Diniz pode perfeitamente mudar também nesse sentido. Mas de onde vêm essas mudanças? Evidentemente que essas mudanças viriam de um processo de ganho de maturidade do Diniz. Essa maturidade ele não mostrara há pouco tempo no Vasco da Gama, quando fizeram uma gestão muito ruim, né? Quando fez uma gestão muito ruim de alguns problemas, inclusive o problema da adaptação do jogador John Jairo Sanches ao clube. Foi muito ruim o que fez o Diniz naquele momento. Até, de certa forma, se me permite, até beirando quase a desonestidade que ele fez com o jogador, jogando o jogador para a torcida. E ali se mostrava, portanto, um técnico que não tinha amadurecido nada. Contudo, quando ele deixa o Vasco, é muito provável que ele tenha feito uma grande reflexão sobre a sua carreira.
Porque, não somente porque tem muitos torcedores do Vasco, quando ele saiu, ainda eu queria que ele permanecesse. Mas provavelmente essa reflexão veio ligada à ideia de que, pô, de novo eu crio uma equipe para jogar ofensivamente, mas eu não consigo resultados. De novo eu não consigo entregar os resultados, né? O Vasco falhou, assim, grosseiramente em momentos decisivos sob o comando do Diniz na Série B, né? A equipe do Diniz não sabe marcar. As equipes do Diniz têm dificuldade para marcar terceiro ponto. Em geral, sempre foi assim também na carreira. Elas têm realmente uma dificuldade para marcam mal, porque as ações defensivas elas são mal pulverizadas. O Diniz tenta excluir aquela ideia de que a primeira linha defensiva ela precisa ter só zagueiro, o zagueiro precisa ter ações de zagueiro, mas também ações de construção. Ele gosta de uma saída limpa, a tal da saidinha limpa do fundo. Ele gosta, por exemplo, que todos os jogadores se comprometem com a construção. A questão, o problema axial aí, principal aí, portanto, é que ele nunca conseguiu até hoje fazer com que esses jogadores que se comprometem com a construção se comprometam também com os aspectos defensivos, né? Sobretudo os jogadores do ataque, do meio de campo do ataque. E esse é um grande problema. O problema que a gente viu em todas as equipes do Diniz, inclusive no Fluminense, né? Então, como ela marca mal lá na frente. Quando ela perde a bola, tem dificuldade nesse pressing, né, para recuperar essa bola imediatamente lá no setor onde a equipe está prioritariamente. Quando essa bola vai para o meio de campo, numa situação de contragolpe, a equipe tende a deixar muitos espaços para a equipe adversária contragolpear. A primeira linha fica muito adiantada, o que é muito fácil quebrar a sua defesa, a sua possibilidade de defender a equipe, e assim por diante, né? Sinais muito também tímidos, a gente percebe neste momento sobre isso. Sinais que ainda não representam uma amostra para nós avaliarmos se melhorou ou não, mas sinais tímidos também eu vejo nesse sentido. Ok? Quarto ponto. A equipe do Diniz tem dificuldade para resolver jogos grandes. Na hora H, a equipe falha. Na hora H, a equipe refuga. Este é um problema, sim, das equipes do Diniz. A gente viu no São Paulo, inclusive. A gente viu em outros momentos no futebol brasileiro, em equipes em que o Diniz estava à frente. Não somente brasileiro, mas sul-americano também. Ok. Enquanto a esta crítica, gente, ela chega a ser desonesta neste momento. Por quê? Porque essa crítica, a gente não tem amostra nenhuma dela. Por quê? Porque o Fluminense ainda não teve o jogo grande. E jogos em que, sul-americano, não sei o que, não, ali era uma espécie de Fluminense de Abel e Diniz. Não, o Fluminense ainda não teve esse jogo. Ainda não teve essa final, ainda não teve essa semifinal, ainda não teve, enfim, essa quarta de final, muito importante, um campeonato importante para que a equipe do Fluminense se mostre uma equipe protagonista capaz de resolver jogo. O Fluminense não passou ainda por isso, então não é correto a gente usar este ponto para criticar o trabalho do Diniz neste momento. A gente pode até usar, se a gente acionar muito a nossa pouca simpatia, digamos assim, pelo Diniz. Nossa não, de alguns, né? Evidentemente, né? Então, ele não pode ser criticado nesse ponto, ele pode até ser criticado nos outros três, portanto. Mas vamos ver, por exemplo, como é que vai se comportar o Fluminense daqui para frente, nos outros jogos, de repente ele quebra o primeiro ponto, né? Que quando ele chega na equipe, a equipe sempre joga bem, depois para de jogar bem. Ele pode também, a partir dos próximos jogos, quebrar o segundo ponto. As suas equipes têm dificuldade para marcar. Ele pode também quebrar, na perspectiva do seu analista, dos seus críticos, tal, o terceiro ponto de que, quando a sua equipe está trabalhando no campo de ataque, ela tem poucas variações para conseguir gerar jogo, fazer gols, notadamente contra adversários muito fechados. Isso tudo ele pode provar, e a amostra até agora é reduzida em alguns pontos, em outros não, né? Mas a gente tem muito a ver ainda sobre o Diniz, né? A questão é que, para mim, tem um ponto aí na qualidade do Diniz aí, que mostra que talvez ele tenha amadurecido, que para mim pode explicar muito do sucesso nesse jogo contra o Galo, e muito também no sucesso de uma outra partida, que pouco se fala, o jogo contra o Fortaleza. Porque a equipe do Diniz naquela partida, ela foi extremamente reativa. Jogou fazendo cera perfeito, é isso mesmo, cera faz parte do futebol. Só que o Diniz, por ter essas ideias ofensivas, legitimá-las muito, defendê-las muito, ele nunca fez isso. Ele abriu mão de jogar de forma ofensiva contra o Fortaleza e jogou de forma reativa. E, olha, até errado. Defendeu mal, na minha opinião. Mas o fato de levar sua equipe para se defender naquele jogo, para mim, mostrou um Diniz maduro. Por quê? Porque mostrou um Diniz pragmático. Pragmatismo é tudo que Fernando Diniz precisa na carreira para melhorar como técnico de futebol. Eu gostei demais do Diniz naquele jogo. E eu elogiei muito o Diniz, apesar de que muita gente o criticou
inclusive os oportunistas, falando que o Fluminense tinha jogado de forma reativa. Aqueles que falavam, cadê o jogo bonito, tal, não sei o que, e tudo mais, também apareceram depois daquele jogo contra o Fortaleza. A equipe pode até jogar de forma mais bonita, também se defendendo, com o caminhar dos treinamentos, enfim, a partir do momento que o Diniz consiga ficar um pouco mais tempo ali na equipe, né? Ok. Então, esse ponto para mim é muito interessante e revela que ele pode ser hoje um técnico novo, sim, diferenciado aí no futebol brasileiro, tudo que o pessoal espera dele, né? Porque quando o pessoal pensa no Fernando Diniz, pensa naquele técnico que é capaz de fazer algo tal, mas que não tem feito algo. O problema é que a execução das ideias ofensivas dele, das ideias de futebol dele, na prática, acabam não funcionando muito bem. Mas o grande sinal de que elas podem estar melhor, né, também, vem desse jogo contra o Galo, em que a equipe soube trabalhar muito bem as suas transições, soube trabalhar muito bem sem a bola e com a bola, soube, por exemplo, fazer uma saída limpa do fundo que não foi tradicional, com o volante se filtrando. A gente via muita gente contribuindo com a saída em associação. Passes, mesmo no campo de defesa, a gente via muita gente se aproximando para que as linhas de passe fossem possíveis. Inclusive, frustrando possibilidades de quebra dessas linhas de passe pelos jogadores do Galo. Havia muita eficiência nessa aproximação. Isso acontecia mesmo no campo de defesa. Não é algo normal no futebol que a equipe do Diniz pratica. Em geral, essa saída é muito limpa, com o volante ou com o zagueiro, ela busca sempre levar essa bola para uma zona de criação, que a zona de criação para o Diniz é sobretudo meio de campo ou ataque. Não acontecia tanto a presença, essa associação para gerar essa saída de bola, essa qualidade toda ali no campo de defesa. Isso é novo, isso é muito interessante, isso é muito relevante e é a prova de que o Diniz esteja talvez mudando sim e para melhor. Essas transições e a forma como trabalhou também na área do Galo, né? Também foi interessante. Então, a gente está falando de um Fluminense que soube contra-golpear, a gente está falando de um Fluminense que soube atacar, né, com a posse de bola ali diante da defesa da área do Galo. Nós vimos também essa associação, esses passes, a troca de posição, jogador sem a bola, chamando espaço, atraindo, buscando abrir espaço, jogador atacando as costas. Isso até pareceu que o Diniz estava já há uns 3 anos no Fluminense. Isso foi realmente encantador. E neste jogo, o Diniz realmente conseguiu associar beleza futebolística com competência, né? Então, sua equipe foi competente e foi bela. Por isso, é necessário que a gente respeite esse Fluminense e respeite o Fernando Diniz, né? Deixemos de lado o preconceito, deixemos de lado aquilo que a gente já viu no passado. E olhemos para o que o Diniz e o Fluminense podem fazer nessa temporada, porque realmente o que a gente viu em campo neste jogo foi realmente espetacular.